Abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Texto bem conhecido de uma parte da igreja. Salmo 133. Glória a Deus. São apenas 3 versículos, esse salmo. Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Esse texto aqui, conhecido como um salmo de Davi, que era um salmo também que eles cantavam enquanto eles estavam peregrinando, né? E esse salmo aqui, ele fala de algumas coisas preciosas, importantes para a igreja. Hoje nós estamos na ceia do Senhor, e esse salmo aqui, ele fala algumas coisas muito preciosas e importantes, né? Às vezes quando nós estamos ali visitando as redes sociais, quem nunca ouviu ou leu um texto dizendo assim: olha, tome cuidado com o seu irmão, né? Caim era irmão de Abel e matou Abel, né? José foi perseguido pelos seus irmãos. E aí começa a listar vários acontecimentos negativos. E aí algumas pessoas, por esses acontecimentos negativos, começam a ser conduzidas a desconfiar dos irmãos. E alguns até comentam lá embaixo: é verdade, é isso mesmo, né? Eu já confiei e quebrei a cara. Mas a Bíblia aqui, irmãos, nos fala diferente. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não esconde os erros dos homens de Deus. Imagina se você fosse escrever uma biografia sua. Você ia escrever tudo. Todas as mancadas que você deu na vida. Você fosse escrever um livro seu. Você ia escrever todas as mancadas, todos os erros, todas as falhas nesse livro? Ou você ia procurar ocultar algumas e enaltecer as qualidades? A maioria das pessoas, elas não iam contar todas as falhas, todos os erros, mas elas iam enaltecer a sua qualidade. A Bíblia não. A Bíblia, ela mostra os erros dos homens de Deus. A Bíblia, ela não esconde quando os homens de Deus erram. E aqui, Davi, ele diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós precisamos entender isso daqui, né? Irmãos, quem é o seu irmão? A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 12, que a todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu a eles o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Mas por que você é filho de Deus? Porque você ouve desde pequenininho que todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus quem é? É aquela pessoa que um dia abriu o coração para Jesus e disse: Senhor Jesus, entra na minha vida. A Bíblia diz que essa pessoa, ela recebeu o direito
de ser chamada filho de Deus. Então, aquela pessoa que está do meu lado, ali no dia eu entreguei a minha vida a Jesus. A Bíblia diz que naquele dia eu me tornei um filho de Deus. Aí tinha alguém do meu lado que eu nunca vi. E essa pessoa também naquele dia, ela entrega a vida dela a Jesus e ela se torna o quê? Filha de Deus. E agora a Bíblia diz que nós somos o quê? Irmãos. Tem cabimento isso, irmãos? A gente ser irmão de quem a gente nunca viu na vida. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que neste momento que eu me tornei filho, eu passei a participar da família de Deus. E aquela pessoa também que se entregou a Jesus, ela passou a participar da família de Deus. E agora nós somos o quê? Nós somos a família de Deus. E todos nós, ou crescemos, ou participamos, ou crescemos dentro da família de sangue, ou participamos de alguma família que nos adotou. Todos nós. Né? E na nossa família tem o quê? Toda família tem os momentos bons, tem os momentos ruins, tem aquelas pessoas que quando a família marca de se ajuntar, de confraternizar, sempre tem aquele que não gosta de ir, não é verdade? Tem aquele que às vezes no momento de confraternização acaba lembrando de situações do passado que ninguém gostaria de lembrar, e ele gosta de toda vez. A pessoa fala, chegou ele, vai falar de novo daquilo. Então, a nossa família, na família natural, nós precisamos o quê? Estar constantemente lutando pela unidade da nossa família. E a Bíblia aqui fala que na família de Deus não é diferente. Porque aí agora eu sou irmão daquela outra pessoa, e aquela outra pessoa ela está sendo trabalhada por Deus, tem coisas na vida dela que não me agradam, mas ela está sendo trabalhada por Deus, e tem coisa na minha vida que não agrada aquela pessoa, e eu estou sendo trabalhado por Deus, e nós somos irmãos, e agora aquela pessoa que tem coisas que não me agradam, a Bíblia diz que eu tenho que caminhar junto com ela, e nós temos que caminhar em unidade. Mas aí, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não quero caminhar com ninguém. Eu sirvo a Deus lá na minha casa. Eu sirvo a Deus em casa. Porque Deus não está na igreja, Deus está nas pessoas. Bonito isso. Mas ninguém é igreja sozinho. Você não é casa de Deus sozinho, você é casa de Deus à medida que você se une com outro irmão. Ninguém é família sozinho. O Senhor, Ele não me salvou para me se tornar um filho, para que eu viva como um filho isolado. Quando o filho, que nós chamamos de pródigo, a Bíblia não chama ele de pródigo, mas nós chamamos, aquele filho mais novo que saiu da casa, e quando ele volta, o pai faz uma festa, a Bíblia diz que o irmão mais velho, ele chega e ele vê aquela festa, e ele não quer participar da festa. E aí o pai sai, e o pai tenta trazer o filho para dentro da casa, para ter comunhão com o seu irmão, e se alegrar com o seu irmão. Então agora, nós como famílias de Deus, nós precisamos entender que a unidade, ela alegra o coração de Deus. E o tema da nossa palavra é: lute pela unidade da igreja em tudo que você fizer. E quando eu falo, irmão, lute pela unidade da igreja, eu não estou falando simplesmente da igreja local, mas de toda pessoa que entregou a vida a Jesus, que é um filho de Deus. Lute pela unidade da igreja. Por quê, pastor? Nós vamos ver aqui o porquê que nós temos que lutar pela unidade da igreja. Jesus, ele disse assim, que a casa dividida não prosperará.
que uma cidade dividida não prosperará, que uma família dividida não prosperará. Jesus ele está dizendo, aonde há divisão, a destruição é questão de tempo. Então o Senhor ele nos convida para uma harmonia na família, para uma harmonia na cidade, para uma harmonia na igreja. E por que ele nos convida para isso? Porque isso aos olhos de Deus é bom e agradável. Isso é bom e agradável. E aí nós vemos que os filhos são aqueles que nasceram de novo. E aí, irmãos, como caminhar com pessoas que têm comportamento que eu não gosto? Tem algum irmão seu que tem comportamento que você não gosta? Não precisa ficar com medo de levantar a mão, não. Tem, irmãos. Tem gente que às vezes se converte e é mentiroso. E a gente sabe que é mentiroso. Às vezes eu fui criado, dizendo, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir, não pode. E aí eu acabo não suportando a mentira. E aquela pessoa se converte e ainda está lutando contra a mentira. Deus está trabalhando na vida dela. De vez em quando ela acaba cedendo a mentira. E aí às vezes aquilo dali deixa a gente. Mas a Bíblia diz assim: ande com o seu irmão, tenha comunhão com ele. E como fazer isso? Como fazer isso? Irmãos, só pelo Espírito Santo. Não tem como ter comunhão com os irmãos se não for uma obra do Espírito Santo. Não adianta você querer, sem o Espírito Santo, querer ter comunhão com outro irmão. Por quê? Porque essa comunhão, essa liga, ela só pode ser gerada pelo Espírito. Ela só pode ser gerada pelo Espírito. Então nós precisamos buscar ter comunhão com o Espírito Santo. O versículo 2 dá dois exemplos. O versículo 1 fala assim: como é bom e precioso que os irmãos vivam em união. E aí o versículo 2 e o 3, o versículo 2 vai dizer assim, que essa comunhão, essa união, é até uma expressão que às vezes para nós não é muito comum. Talvez quando a gente lê o versículo 2, alguém fala, mas esse versículo parece que não tem nada a ver. O versículo 2 diz assim, que a comunhão, a unidade dos irmãos é como o quê? O óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O Senhor está dizendo, olha, a comunhão, a unidade dos irmãos é como o óleo que cai na cabeça do sumo sacerdote Arão, e esse óleo vem e desce pelo seu rosto e cai na sua barba, e esse óleo desce, e o sumo sacerdote ele usava a estola sacerdotal, e aqui no seu peito, mais para o lado do seu coração, havia 12 pedras, e cada uma dessas pedras representava cada tribo de Israel. E o óleo que era derramado sobre a cabeça dele, no dia da consagração ao sumo sacerdócio, eram litros e litros de óleo. Então ele ficava ali e alguém ia e derramava, no caso foi Moisés, e derramou óleo sobre a cabeça dele, litros e litros de óleo. E aquele óleo caía e encharcava a cabeça dele. Depois descia pelo rosto e encharcava a barba dele. Depois descia, encharcava, unia aquelas pedras. Depois descia pelas suas vestes até chegar nos seus pés. Isso simbolizava que ele estava inteiramente consagrado ao ministério que o Senhor tinha dado a ele. E aí o Senhor fala, olha, a união entre os irmãos, gerada pelo Espírito Santo, é como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, e vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem ungindo,
e traz uma unção para o serviço, para o ministério. O Senhor está falando aqui, assim como o sacerdote, ele não podia exercer o ministério sem a unção do Espírito Santo representada no óleo. E ele passava, irmão, se eu salvo engano, 7 dias no mesmo lugar com aquele óleo sobre o corpo dele. 7 dias no mesmo lugar com óleo sobre o corpo dele. E a Bíblia diz assim, que quando eu tenho comunhão com o meu irmão, o óleo está descendo sobre a igreja. O óleo está descendo sobre a minha vida, me capacitando para exercer o ministério que Deus me chamou. Por quê? Porque ainda que Deus tenha me dado um dom, ainda que eu tenha um ministério, mas se eu não tenho comunhão com ninguém, como é que eu vou exercer esse ministério que Deus me deu? Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, se eu não gosto de estar com o meu irmão, se eu não tenho comunhão com a igreja, como eu vou exercer o ministério que Deus me deu? O Senhor está dizendo que na comunhão, na unidade, existe uma unção de Deus sobre a nossa vida, que nos capacita para fazer a obra dele. Então, que nós possamos pensar nisso, quando a gente tem comunhão com os irmãos, no Espírito Santo, quando você para ter comunhão com oração, com o irmão, com a irmã, quando você sai da sua casa e vai visitar alguém, e lá na casa do irmão, da irmã, você ora, você lê a Bíblia, você ministra, ali existe uma unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Deus está capacitando você através desse momento de comunhão, de unidade. E aí o Senhor fala para nós também no versículo 3. Em Israel, irmãos, naquele tempo, a população era uma população agrária. Eles viviam da terra. E ali existe o deserto. E naquele período tinha apenas 2 chuvas principais, conhecidas como as primeiras e as últimas chuvas. Depois se passavam um longo período de sequidão, um longo período de seca. E nesse período de seca, o que acontecia? Tinha o Monte Hermão, que ele ficava mais ou menos a 180 quilômetros, linha reta, do Monte Sião. E o Monte Hermão é o monte mais alto da região, e o Monte Sião é o monte mais baixinho da região. O Monte Hermão, Israel, é algo assim extraordinário, porque em Israel, no mesmo período que as pessoas podem estar na praia, tomando banho na praia, tem outras pessoas que estão esquiando, no mesmo período. É um país tão pequeno, mas que ao mesmo tempo tem um local que está muito quente e o outro local tem neve. E aonde é que tem neve? Em cima do Monte Hermão. O Monte Hermão, ele fica 3.000 metros, tem 3.000 metros de altura. Então lá em cima do Monte Hermão existe neve, existe gelo. E nesses períodos de seca, em alguns momentos o vento vem e bate naquela neve, naquele gelo, e traz um vento fresco sobre a região. E quando isso acontece, imagina, irmãos, hoje nós tivemos aí um pouquinho dessa experiência. Não sei se choveu onde você estava, né? Mas hoje o dia estava quente. Quem aqui disse glória a Deus quando choveu, começou a pingar? Né? Porque hoje o dia estava muito quente e de repente nós não tínhamos expectativa nesses dias de chuva. E de repente vem um pouquinho de chuva, a gente já se alegra, porque refresca. E lá nesse longo período de seca, quando vinha esse vento, batia no Monte Hermão, descongelava o gelo, e vinha aquele vento fresco e aumentava a umidade, eles também glorificavam a Deus.
E às vezes isso também fazia com que vinha um orvalho fresco por toda a região. E tinha momento que esse orvalho, ele era tão grande que depois pela manhã, quando se passava, aparentava que durante a noite tinha chovido bastante. Então para eles era algo maravilhoso, algo tremendo. E aqui o Senhor diz, olha, a comunhão dos irmãos é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Quantos de nós, irmãos, às vezes você estava passando aquele dia difícil, você estava passando deserto, dificuldade, e aí Deus envia um irmão, uma pessoa para te visitar e orar pela sua vida. Isso é como o quê? Como um refresco de Deus sobre a sua vida. Deus ele está mandando aqui, um refresco, um frescor, um orvalho sobre a sua vida. Talvez naquele momento de seca, quando você não esperava, não tinha muita expectativa de que a situação ia mudar. Deus usa uma pessoa para orar pela sua vida. E depois que essa pessoa ora pela sua vida, nada ainda mudou, mas você sente que já mudou aqui dentro. Nada mudou fora, mas já mudou algo aqui dentro de cada um de nós. Então a Bíblia diz, olha, a comunhão entre os irmãos é como o orvalho do irmão. A comunhão, ela vem refrescar. Agora é verdade, irmãos, que alguns de nós fomos criados, como bicho do mato. Lembra antigamente, aquelas criancinhas moravam no sítio, quando chegava alguém que a gente falava da cidade, o que as criancinhas faziam? Corria, se escondia, meio que índio. Depois de um tempo ia chegando, descendo. E às vezes a gente se converte, e aí às vezes a gente quer servir a Deus assim também isolado. Quer servir a Deus isolado. Qual o problema de servir a Deus isolado, irmão? O problema é que muitas vezes Deus quer usar alguém para te abençoar, mas fica difícil porque você não quer ter comunhão com ninguém. E às vezes Deus quer usar você para abençoar alguém, mas também fica difícil porque você não quer ter comunhão com ninguém. E aí às vezes o que acontece? Aquelas pessoas que já estiveram na igreja e por algum momento acabou, pastor, mas eu já confiei em irmão e quebrei a cara. Possivelmente você quebrou algum princípio bíblico e por isso que você quebrou a cara. Então o Senhor, Ele nos convida a estar tendo essa comunhão com sabedoria, porque essa comunhão, ela abençoa. Essa comunhão, ela abençoa. Irmãos, eu fiquei admirado. E muitas vezes nós precisamos, e nós temos que ter um propósito em comum, às vezes para que nós possamos estar fazendo alguma coisa juntos. E comunhão não pode ser somente quando nós fazemos churrasco. É muito fácil ter comunhão em volta de uma mesa cheia de carne. Até quem não serve tem comunhão em volta de uma mesa cheia de carne. Mas a comunhão bíblica, ela vai além disso daí. A comunhão bíblica, ela é mais profunda. E aqui o Senhor fala que a comunhão é como esse refrigério. E falando que eu fiquei admirado, as nossas irmãs foram aí para o congresso. Foram para o congresso das mulheres. A princípio eu vi a dificuldade, as irmãs se reuniram, marcaram uma reunião, e aí eu percebi que naquela primeira reunião ninguém queria fazer promoção, Ninguém queria fazer promoção,
e a van é caro, né? E de repente alguém tomou a frente, começou a fazer, e as outras pessoas foram agregando, e aí no dia das irmãs irem, as irmãs colocou o resultado lá das promoções, praticamente pagaram o veículo. E eu fiquei assim, né? O irmão falou ali, amém. Só você que falou amém, irmão. Falei, amém. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Eu acho que não foi 15 dias de movimentação, né? E eu fiquei pensando assim, o que a gente não pode fazer se a gente estiver no mesmo propósito? O que a gente não pode fazer, irmão, se a gente estiver no mesmo propósito? Eu fiquei pensando nisso. Se o que todo mundo está achando dificuldade, nós temos que fazer um monte de coisa na igreja. E sempre a gente para aonde? No dinheiro. Sempre a gente para no dinheiro. Por quê? A gente quer, digamos, melhorar a transmissão. Precisa comprar um equipamento novo. Barra no dinheiro. A gente precisa comprar um microfone novo. Microfone. Aí você vai ver um microfone bom hoje, valor sem fio, microfone desse daqui, irmãos. Microfone desse daqui com fio. Os irmãos do louvor sabem quanto que custa um microfone desse daqui. Microfoninho desse daqui simplesinho. Esse microfone aqui custa hoje R$ 1.300. Esse microfone aqui. Um desse daqui sem fio, ele custa R$ 4.000. E aí tudo que a gente vai fazer, a gente se barra no quê? No dinheiro. A gente quer fazer algo para o Senhor, e aí se barra onde? No dinheiro. Aí parece que quem governa a nossa vida, quem é? É Deus ou é o dinheiro? É o dinheiro. Porque às vezes eu sinto que Deus está me movendo a fazer algo, aí eu vou fazer o cálculo e não dá. Irmãos, pelo tempo que assim que a gente está liderando a igreja, os irmãos que têm mais tempo de igreja, sabem. A igreja sempre começa um projeto muito maior das condições dela. Muito maior. Esses dias eu falei para o irmão, falei, olha, agora é hora da gente começar a fazer isso, aquilo, outro. Aí ele falou assim, ué, pastor, está tendo dinheiro em caixa? Falei, não, irmão, agora não tem quase nada, agora é hora. Porque só vai nos restar a fé, né? Agora é hora. Quando não tem, só resta a fé. Porque quando tem, eu fico escorado no quê, irmão? No dinheiro. Aí parece que Deus, Ele nos leva a fazer algo justamente na hora que não tem dinheiro. Para quê? Para Ele mostrar o quê? Espera aí, eu vou ver se o meu filho está confiando em mim ou se ele está confiando no dinheiro. Se para ele a minha palavra basta, ou o que basta é o dinheiro. Então, quando as irmãs ali juntarem e vendem bolacha, né? E vende pastel, e quando assustou, pagaram a van, eu já fiquei pensando, eu falei, vamos colocar essas mulheres para trabalhar mais em outras coisas aí, né? Nós temos, eu pensei assim, sinceramente, falei, rapidão, levantou 3.000, né? O que nós não podemos fazer mais aí? Né? E alguém pode dizer assim, pastor, mas irmãos, é fazer para abençoar o quê? Nós mesmos. Irmãos, pensa aí, o que nós podemos fazer com 3.000 na salinha das crianças? Pode fazer muita coisa? Agora eu pergunto para você, quem que está indo lá na salinha da criança? É os nossos filhos. Então, quando eu contribuo aqui com o meu dízimo, com a oferta, eu estou auxiliando para quê?
para que eu mesmo seja abençoado, para que meus filhos sejam abençoados. Quando a gente se une num propósito, é para quê? Para que nós sejamos abençoados. Que bênção, irmãos, é nesse período agora, a gente poder cultuar a Deus com ar-condicionado. Quantas vezes nós não já cultuamos a Deus, né, só com um ventiladorzinho, e eu olhava que os irmãos incomodados, e os irmãos improvisavam aquele, como que chama aquele negocinho assim? Leque, né? E os irmãos se abanando, e aí de repente se uniu e comprou algo, e melhorou o ambiente para a gente mesmo, né? E a palavra do Senhor, ela nos fala isso, ela nos mostra isso, né? Mas muito mais do que isso, é a unidade de estar abençoando o nosso irmão, está abençoando o nosso irmão. Nós estamos vendo aí, se levantando, as irmãs fizeram a diretoria. Qual que é o dia do chá? 19. O chazinho é dia 19? Que chazinho, né? Nem usa com nome com diminutivo. Né? Por quê? Porque a gente pensa em fazer o quê? Pensa em fazer o melhor. Irmão, sempre que você pensa em fazer algo grande para o Senhor, você vai encontrar alguém bem pertinho de você para falar o quê? Sei não, hein? Eu vi aí o pastor falando que não tem dinheiro no caixa. Acho que não vai dar não, né? Mas a gente precisa entender quem é que está me movendo a fazer. Se é só vontade, irmãos, a minha vontade, Deus ele não tem compromisso com a minha vontade. Agora, se a vontade de Deus através da minha vida, aí eu posso descansar, porque Deus vai providenciar os recursos. Eu só posso e tenho que continuar crendo. Eu não posso deixar de crer. E aí quando eu vejo as irmãs se levantando, fazendo isso, eu fico imaginando, meu Deus, as mulheres que se uniram, em 15 dias, levantaram 3.000 reais para pagar uma van. O que essas mulheres não podem fazer, né? Para um chá que vai acontecer em novembro, se elas se unirem. Eu estou começando a ficar com medo dessas mulheres, irmãos. Se em menos de 15 dias elas pagaram a van de 3.000, que todo um monte de gente estava achando dificuldade, né? Ainda mais nesse período que nós vivemos, né? O que elas não podem fazer lá para novembro? Né? E aí eu já fiquei pensando, Senhor, o que nós como liderança, como igreja, não podemos fazer juntos, unidos, e não somente nesse aspecto de dinheiro. Essa semana nós tivemos aí, segunda, quarta e sexta, orando aí na cidade, mostrando o rosto. Para quê? Para se aparecer? Não. Né? Quando a gente era criança, para quer se aparecer, carrega uma melancia no pescoço, né? Não, para se aparecer, não. Por quê? Porque Deus, acho que tem um mês, né? No outro mês de oração, eu falei com o irmão Toninho. Falei, irmão Toninho, nessa semana de oração, Deus ele está dando uma direção para a gente orar na cidade. Porque parece que a gente está orando aqui, semana de manhã cedo, parece que está orando escondidinho. Deus ele dá uma direção para a gente orar na cidade. E aí eu fiquei pensando assim, falei, mas será que os irmãos vão? Será que o povo vai orar na rua? Né? Quem aqui está disposto a orar na rua? E foi um desafio para mim mesmo. Vamos orar na rua, mostrar a cara. Né? E aí foi um desafio para mim mesmo.
Na segunda-feira, cheguei cedinho, né? Já coloquei no grupo da igreja logo bem cedinho para você tem algum irmão que acordou cedo, que acordou só por acordar, né? Vai dar uma olhadinha no grupo, vai ver a mensagem, vai ficar constrangido. Mas não vou lá deixar o pastor ficar sozinho, né? Vou lá. E aí chegou lá, eu, irmão Fernando, irmão Luiz, irmão Fábio, e nós 4 lá, e o pessoal olhando assim, o que esse povo está fazendo aí, né? Estava escuro ainda. Vamos orar lá na frente da prefeitura. E aí eu tinha convidado o nosso prefeito, aí daqui a pouco o prefeito chega. Eu falei, esse prefeito está animado, né? E aí nós oramos ali, lemos a palavra, oramos juntos, ficamos um tempo ali louvando, adorando a Deus, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, louvando a Deus poderoso Deus. Na quarta-feira o grupo aumentou um pouquinho mais, eu fiquei mais animado, né? Na sexta-feira o grupo tinha aumentado um pouquinho mais, e eu falei para os irmãos, eu estou sentindo uma direção de Deus, dos próximos meses a gente não orar mais na igreja. Eu não sei aonde é, na verdade eu já tenho mais ou menos alguns lugares para a gente estar orando. E orar. E crer que Deus, Ele ouve a nossa oração e crer que Deus, Ele vai responder. Então, irmãos, tudo isso que eu falei é para quê? Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes Deus está colocando no seu coração aí, pastor, Deus está colocando no meu coração um desejo de dar comida para quem não tem comida. Mas pastor, até eu estou precisando de comida. O que Deus está me colocando desejo para dar comida para os outros, se lá em casa está faltando comida? E aí, irmão? Vai parar, vai recuar ou vai avançar? Né? Deus, quando chamou Gideão para libertar Israel, Gideão estava fazendo o quê? Alguém lembra? Gideão estava, eu nem lembro direito, mas ele estava escondido, fazendo algo em um lugar que se fazia outra coisa, e ele estava escondido lá. Estava o quê? Malhando trigo no lagar? Malhando trigo no lagar, escondido, com medo de alguém chegar e roubar a comida dele. Aí Deus chega para ele, para aquele covarde, né? Lá escondido, Deus chega para ele e fala assim: ô homem valente. Eu imagino ele olhando, procurando um homem valente, né? Mas Deus falou para ele: ô homem valente, eu vou usar a sua vida. E ele, para mim, ele duvidou, né? Falou: Senhor, se realmente o Senhor vai usar a minha vida, então eu vou colocar essa lã aqui, e amanhã cedo eu quero que a lã esteja molhada do orvalho e tudo em volta esteja seco, para saber que é o Senhor que está falando comigo mesmo. Aí Deus molhou só a lã e tudo em volta estava seco. Aí depois ele falou: Senhor, mas agora eu vou mudar. Eu vou deixar a lã aqui e eu quero que tudo em volta fique molhado e só a lã fica seca. Aí eu vou saber que é o Senhor falando comigo. E Deus falou com ele. Aí ele não teve para onde recuar. Aí Deus falou para ele assim: agora nós vamos para a guerra. Aí ele levantou aquele povo. Se eu não estou enganado, ele estava com acho que 15 mil soldados. Vamos para a guerra e tem um monte de gente, vamos lutar. Aí Deus, como se Deus falasse: espera aí, Gideão, você me provou 2 vezes, agora eu vou provar você 2 vezes. Fala aí para o pessoal que está, para os soldados, fala assim: olha, quem está com medo aí, levanta a mão. Aí milhares de soldados levantaram a mão, porque eles estavam com medo mesmo. Aí Deus fala para Gideão assim: manda esse povo embora.
manda esse povo embora. Você só vai lutar com quem vai ficar. Irmãos, com 15 mil eles já estavam com medo. E agora com bem menos eles estavam com mais medo ainda. Aí Deus fala assim: olha, tem muita gente ainda. Vai lá na beira do rio, e quem beber de tal forma, vai embora. De milhares sobrou quanto, irmãos? Alguém lembra? 300. Aí Deus falou assim: agora sim, né? Agora pode ir, porque agora você não vai confiar nos seus soldados. Agora você vai ter que confiar em mim. E eu falei que você vai vencer. Então agora vencer com 300 é quase que impossível, mas vai ser desse jeito, né? E ele venceu, né? Então, o que Deus tem colocado no seu coração? Às vezes Deus tem colocado para você servir de alguma maneira na casa do Senhor, e aí a gente sempre para em algum obstáculo. Já vou convidar o Ministério Louvor à frente. A gente sempre para em algum obstáculo. Às vezes Deus está falando para você: olha, eu vou... Aí, às vezes você acaba parando. Mas Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu nem sei ler. Aí Deus está colocando no seu coração de você ajudar no louvor, ministrar o louvor. Aí você fala: mas eu também não sei cantar direito. Deus, se você for ver os homens de Deus, uma boa parte deles se sentiram incapazes para aquilo que Deus estava chamando eles para fazer. Então Deus, irmãos, Ele chama pessoas incapazes, para que nós possamos o quê? Depender dEle e entender que a nossa capacidade vem dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesse momento. Às vezes Deus tem colocado no seu coração um ministério, algo que você quer exercer na casa do Senhor. Às vezes não é nem na casa do Senhor. Às vezes Deus está te colocando no seu coração para você começar a visitar pessoas. E aí vem aquele sentimento: quem é você para visitar alguém? E eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que te chama é o Deus que te capacita. É o Deus que te capacita. Às vezes Deus tem colocado um sonho no seu coração de servir na casa dele, mas sempre você esbarra no dinheiro, ou senão nas suas dificuldades. E Deus, ele fala simplesmente: obedeça. Se eu tenho colocado isso no seu coração, é porque eu tenho capacidade de fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, creia. Começa a abrir os seus lábios e dizer: Espírito Santo, me capacita. Abra os lábios e diga isso: Espírito Santo, me capacita. Em nome de Jesus, diga a Ele: Espírito Santo, me capacita. Tira do meu coração a incredulidade. Às vezes Deus está falando com você, mas você está se tornando incrédulo para aquilo que Deus está falando no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a falar com o Espírito Santo. Ele que está colocando no seu coração. Então é Ele que vai te capacitar.
Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pai, nós declaramos, Pai, a nossa dependência do Senhor. O Senhor não está atrás de homens e mulheres que se apoiam na sua própria força. O Senhor está atrás de homens e mulheres que reconhecem as suas fraquezas, mas que, reconhecendo as suas fraquezas, se lançam aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu vou, mas Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso da força que está em Ti. Senhor, eu vou, porque eu sei que é o Senhor que está me enviando. Mas eu só oro ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa fluir através da minha vida. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida. Quando Ele flui, Ele vai te capacitando. Aleluia. Deixe Ele ir fluindo através da sua vida, fluindo, fluindo, fluindo. Enquanto você adora, Ele vai te capacitando. Enquanto você glorifica, Ele vai te capacitando. Enquanto você exalta o nome dEle, Ele vai te capacitando. Enquanto você vai abrindo a sua boca e declarando: Espírito Santo, Ele vai te capacitando. Enquanto você abre a sua boca para declarar, para profetizar, o Senhor vai agindo em nome de Jesus. O Senhor está à procura de homens e mulheres que irão se declarar dependentes do Espírito Santo do Senhor. Ele vai colocar um sonho, um projeto no seu espírito muito maior do que você. E não é para abençoar só você, é para abençoar a sua família, é para abençoar a igreja, é para abençoar a cidade, em nome de Jesus. Mas Deus não tem como homens e mulheres covardes que não acreditam na palavra dele. Deus só pode usar homens e mulheres
ousados, homens e mulheres que vão entrar no lugar secreto e dizer: Espírito Santo, pode falar, Espírito Santo, pode ministrar, Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir a tua voz, me envia aonde o Senhor quiser me enviar. Só que eu só peço uma coisa: que o Senhor vai comigo, que a tua presença vai comigo, que o teu que a tua glória, Senhor, vai comigo, em nome de Jesus. E Ele já te disse: eis que eu estou convosco, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Dê um brado de vitória do Senhor, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle. O quão real é tua presença, Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui a pouco desse lugar, mas o Senhor, o teu Espírito habita em nós. Espírito, papai, habita em nós. O Senhor nos convida à comunhão. O Senhor nos convida à comunhão. Então, em nome de Jesus, tenha comunhão com o Senhor nesses dias. Tenha comunhão com o Senhor. Deixe Ele usar a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por salvação. Nós oramos, Pai, por cura. Nós oramos, Pai, por libertação. Que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor nos use para ministrar em vidas. Que o Senhor tire o medo. Que o Senhor tire o medo, que o Senhor coloque, meu Pai, que o Senhor ministre ousadia, que o Senhor ministre ousadia. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor te leve a pessoas dessa semana, que você seja como o orvalho do irmão sobre a vida dessas pessoas que talvez estão vivendo um período de deserto, de sequidão espiritual. Que o Senhor sopre. Lembra, o vento soprava lá no Monte Hermão, onde tinha gelo. O vento soprava e enviava um vento fresco, úmido. É o vento de Deus, o vento do Espírito Santo do Senhor, aquele que é nascido do Senhor. O vento do Espírito é que conduz a vida dele. E em nome de Jesus, que o vento do Espírito nos conduza. Que o vento do Espírito nos conduza. Que o vento do Espírito te conduza. Que o vento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo te levar a fazer algumas coisas que parece um pouco fora da normalidade, tenha fé e faça e veja os resultados de Deus, em nome de Jesus. Espíritas, bem-vinda aqui, vem inundar
Aleluia. O Senhor até enviou uma chuva. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor até enviou uma chuva para você não ficar com tanta pressa de ir embora. Começou a chover. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.